Estou empolgadíssima com essa galera que está aqui assistindo. Estou confirmando aqui o áudio. Qualquer coisa, manda mensaginha. A galera vai lendo aqui para mim. Não vou ler de novo aqui o currículo, vocês já tiveram acesso. Muito prazer, eu sou a Lívia. E eu sou apaixonada por esse órgão incrível. Eu estou muito empolgada aqui com essa data. É a primeira vez que eu participo de uma data comemorativa do cérebro, apesar de já estudá-la há alguns anos da minha história. Então, já contaram aqui um pedacinho da história. O que Einstein diria sobre a saúde do cérebro hoje? E é independente da idade. Gente, todo mundo conhece essa figura icônica que é esse cientista. Todo mundo já viu, e a gente reconhece a fotinha dele quando vê, ou algum GIF, né? Tem GIFs incríveis dele, tem registros fotográficos. Indico a leitura da biografia dele, que é uma delícia de entender. E por ele ser essa figura tão emblemática, né? tão imponente sobre ciência, que eu trouxe a história dele aqui para a gente falar um pouquinho de cérebro. Nada melhor do que falar um pouquinho de Einstein, né? O que então ele diria sobre a saúde do cérebro hoje? Einstein, ele era um físico, todo mundo já sabe. Ele tinha um raciocínio lógico matemático incrível. E devido a algumas peculiaridades ali da sua história, ele usava de experimentos mentais. Ou seja, do mesmo jeito que o Supera adora desafios, enigmas e mitos aí que a gente acabou de saber, né, curiosidades, ele também adorava experimentos mentais. E para esquentar a tarde aqui de quinta-feira de inverno, a gente vai começar com um experimento mental. Quem já conhece, segura aí um pouquinho. Quem não conhece, vem comigo. Imagine dois irmãos gêmeos. Esses dois irmãos têm 20 anos de idade. É o João e o Léo. Eles estão lá juntinhos. O Léo é meio doidinho e ele gosta de estudar os astros e ele se inscreve para um programa espacial. Então ele embarca numa missão planetária que vai ter uma duração total de 20 anos. O Léo vai embarcar num ônibus espacial que vai viajar 10 anos de ida e 10 anos de volta a 86,6% da velocidade da luz. Einstein já nos disse que a luz tem uma velocidade constante, independente de qualquer observador. E é a maior velocidade que a gente conhece. E sabendo que a luz é sempre dada em distância por tempo, né, metros por segundo, quilômetros por hora, se a luz não varia, as outras duas variáveis da conta vão ter que se alterar em algum momento para a conta fechar. Então, a partir daí tem o conceito de dilatação temporal. Então, o espaço-tempo ele pode mudar de acordo com a velocidade. Isso foi só uma dica. Voltando à história, os dois irmãos se separam, Léo viaja na espaçonave e João fica lá na Terra. Se a gente colocar um reloginho com cada um deles, o que será que vai acontecer? No momento, agora eu não estou vendo o chat aí, mas quero que vocês escrevam, anotem. O que vocês acham? O que vai acontecer durante esses 20 anos de viagem? Qual será a idade de cada irmão quando eles se encontrarem novamente? Tic-tac aí para vocês pensarem um pouquinho. Qual será a idade de cada um? Lembrando que o João ficou lá na Terra e o Léo embarcou uma viagem de 20 anos pelo espaço, a uma velocidade de 86,6% da velocidade da luz. Enquanto vocês vão... Deixa eu ver se eu consigo ver um pouquinho do chat aqui. Pensa aí, escreve. Quero ver. E aí? Posso dar a resposta? Vamos ver quem acertou? Tem algumas opções. Ou eles vão ter a mesma idade, porque o tempo não mudou. Ou o Léo, que embarcou na espaçonave, vai ficar mais velho e o João mais novo. Ou o Léo volta mais novo e o João fica mais velho. Já vi que tem alguns palpites aqui acontecendo, hein? Vamos lá, vamos ver quem acertou.
João, que ficou na Terra, vai ter 60 anos quando o Léo voltar com 40 anos do espaço. É essa a conta que a teoria da relatividade nos mostra. De acordo com a velocidade que um corpo do Léo se deslocou, o tempo, percepção temporal é diferente para cada um desses corpos. E isso é uma realidade, né? Se alguém aí ficou desconfiado, alguém ficou assim, alguém ficou chocado aí. Isso é uma verdade tão verdade que vocês têm a prova experimental aí no celular de cada um de vocês. É só abrir o Waze ou o Google Maps aí, qualquer aplicativo de mapas. Todos os aplicativos de mapa usam essa conta da dilatação temporal para corrigir o deslocamento do satélite lá na órbita da Terra. O satélite que guia o GPS, ele está se deslocando a uma velocidade muito alta em torno da órbita. E essa continha tem que ser feita para que você consiga se localizar simultaneamente enquanto esse satélite está lá deslocando. Então, isso é um dos experimentos mentais de Einstein e prova o quanto ele tinha de habilidade mental e de memória de trabalho, de memória associativa para conseguir chegar nessas conclusões com experimentos tão complexos. Mas não precisa ser o Einstein para perceber que o tempo pode ser percebido em momentos diferentes. O meu avô já dizia que tempo é relativo, depende do lado da porta do banheiro que você está. Então, falando em tempo, como é que vocês estão hoje em relação ao tempo, né? A época que nós estamos vivendo, como que vocês se sentem agora? São quinta-feira, às 16h44 da tarde aqui no meu relógio. Como que você está percebendo o tempo hoje? Escolha 3 palavrinhas, 3 adjetivos de como você está se sentindo e vamos fazer aqui uma brincadeirinha interativa. Escolham essas palavrinhas e escrevam nesse link aqui, ó. Quem tiver com o celular já pode ir direto no QR Code. Quem não tiver, abre uma abinha aí, vai ali, mente.com e coloca esse código. Coloca lá as 3 palavrinhas. Vamos fazer aqui uma pesquisa científica sobre essa percepção de tempo, né? Quais adjetivos todos nós estamos nos sentindo e qual é o mais comum entre todos nós, né? O que será que a gente está sentindo de mais relevante, que vai mais se destacar hoje, nesse momento? Eu vi aqui no comentário rapidinho que alguém falou do filme Interestelar. Isso! Ele mostra isso com de um jeito muito incrível, muito legal. Muito bom. E aí, será que já tem respostas? Eu vou trocar de tela aqui, um momento tenso, e vamos ver se não vai atrapalhar a palestra. Vamos ver quais palavras vão surgir. Apareceu a palavra rápido. Tá aparecendo mais palavras. Pressão, corrido, ligeiro. Olha só, rápido, corrido, ligeiro, pressa, correndo, voando, passando rápido. Pressão, pressa. Caramba, gente! Eu imaginei que a rapidez ia aparecer, mas não tanto. Será que a gente está acelerando? Somos corpos em aceleração? Desalinhada? Atrasada? Muito rápido? Sem retorno? Isso é uma realidade. Tempo não volta. Ansiedade voando. Gente, vamos botar o pé no freio. Não, já a gente morre nem viu. Ágil. Cansaço, né? Essa sensação de cansaço que a rapidez toda, que a percepção de rapidez traz é uma sensação real e eu compartilho isso também com vocês. Esperança, infinito, muito bom. Continuem escrevendo aí, tá? No finalzinho da palestra a gente volta nesse quadro para ver como que ele ficou pronto, beleza? Então, fica aí mais uma vez na tela, quem quiser ir lá responder. No finalzinho, a gente volta ali para ver.
falou de tempo, falamos dos experimentos mentais, citamos aqui um exemplo, mas e a linha de tempo da vida do Einstein, né? Essa figura que a gente admira tanto? Como que será que foi a vida dele? Como que foi a época em que ele viveu? Será que todas essas etapas que ele passou contribuiu para a construção do cérebro dele? Incrível do jeito que foi? Vou comentar aqui alguns tópicos que eu acho bastante interessantes. Ele viveu de 1879 até 1955. Criança, ali a fotinha dele. Criança e adolescente, né, um jovem que começou a ir para a escola. Ele costumava faltar às aulas para estudar o que ele julgava mais importante. Inclusive, a relação dele com o ensino alemão do século passado deixou uma impressão de muita rigidez, e ele chamava os professores de sargentos disciplinadores. Ele não gostava daquela disciplina, todo aquele molde que a educação tinha, fixo e rígido em linha contínua. Ele não era adepto desse tipo de pensamento. E ao longo da adolescência, ele foi um questionador muito rico desde a infância. Ele viveu e foi criado junto com a família, na empresa da família, que era a Einstein Companhia. Era uma empresa eletrotécnica. E ali, né, ele se fascinou pelo funcionamento da bússola e de outros aparelhos. E ele viveu na sua juventude, inclusive, a falência da própria empresa da família. Quem não conhece a história, a Einstein Companhia, durante a Guerra das Correntes, que foi a evolução da corrente contínua para a corrente alternada, eles ficaram resistentes à mudança. Guarda essa informação aí. Eles ficaram resistentes à mudança e não quiseram inovar para a corrente alternada. E a empresa faliu e a família passou aí maus bocados. O primeiro emprego de Einstein foi um emprego muito básico ali no departamento de patentes na cidade de Berna. Lá nesse emprego, ele usava o tempo vago para estudar e para fazer seus experimentos mentais. Ele tinha alguns problemas matrimoniais no primeiro casamento e ele tinha um salário bem modesto. Parece vida como a vida da gente, não é? Um emprego modesto, alguns problemas conjugais e o hobby nas horas vagas do trabalho. Até que ele conseguiu publicar 4 estudos onde ele falava conceitos físicos que começariam a transformar o ambiente científico da época. Ele começou a ficar famoso. E nas horas vagas ele tocava violino. Desde os 6 anos de idade, ele estudava e tocava violino. Além de velejar e outras práticas de caminhada, inclusive. Ele caminhava coisa de 40 minutos por dia, enquanto ele refletia nos seus problemas mentais, ele caminhava. Nessa outra fotinha, ele está com a sua segunda esposa, a Elsa, que era uma prima dele. Ele teve uma vida agitada, noturna e conjugal. Ele era um pouquinho galinho, vamos dizer assim. E ele gostava de noitadas com os amigos que ele discutia aspectos da física também. E além dessa vida agitada, ele também era um extremo pacifista. Einstein era completamente contra a guerra. Ele se recusou a assinar decretos da época que catedráticos assinaram a favor do conflito. Ele se opôs à guerra. Ele tinha uma ação política na sua vida muito proeminente. Ele era um ativista contra a guerra. Ele era um adepto da diversidade desde a sua época. Nessa penúltima fotinha aqui, ele está ensinando física a um grupo de negros na época em que esse público não podia ter acesso a conhecimento como todo mundo. Então ele era totalmente a favor da paz e da união dos povos, da integração de todo mundo com as suas diferenças. Era uma visão muito bonita dele desde essa época. E aqui na última fotinha, ele e seu lado bobo e brincalhão, como sempre. Então isso aqui é um pouquinho do resumo do que foi a história dele, alguns recortes mais interessantes, e se vocês quiserem, tá tudo na biografia, é muito legal de ler. E ele nunca se via como alguém especial, né? Ele mesmo disse que não tem talentos especiais, ele é apenas um curioso apaixonado. Ele se via assim, imagina nós meros mortais, né? Se a gente não for apaixonado por algo. Ele era apaixonado pelas suas lutas ativistas, pelo seu estilo de vida e pela ciência e física que ele estudava muito. Ele seguiu trabalhando, né, na época da guerra, eu já comentei que ele era contra, e lá em 1933 ele teve que sair da Alemanha, porque os nazistas foram ao poder, e ele foi embora para os Estados Unidos trabalhar em Princeton.
lá ele seguiu trabalhando, publicando, transformando seus alunos, suas vidas e viajando o mundo. Einstein viajou o mundo, tanto para falar de física quanto para projetos sociais, para conhecer e para levar muito conteúdo interessante. Até que ele tinha um aneurisma de aorta abdominal. Quem não é da área da biologia e da ciência, aneurisma é sempre uma dilatação da veia que torna aquela área muito sensível. E na aorta abdominal, que é a artéria mais calibrosa que nós temos, ele tinha esse aneurisma, que era uma área muito mais delicada. Um dia, né, aos 76 anos, esse aneurisma se rompeu e com muita dor ele teve que ir para o hospital, mas já não tinha muito o que fazer. E Einstein falece devido ao rompimento de um aneurisma de aorta abdominal lá em abril de 1955. Então, caminhamos na história, conhecemos essa figura e agora ele morre. E aí, o que vai acontecer? Pós-morte de Albert Einstein, nós temos essa cena. O corpo dele ali, sem vida já, numa sala de autópsia lá em Princeton, em 1955. E o médico patologista, que era fã do trabalho de Einstein, estava ali a sós com esse corpo. O que será que vai acontecer? Será que ele vai concordar com as instruções dadas pela família? A família de Einstein queria que ele fosse cremado, né, em uma cerimônia muito discreta e que essas cinzas depois fossem jogadas ali no ambiente. O Einstein, em vida, não queria que seu corpo se tornasse um templo, ele não queria ser adorado, né, ele não gostava disso. Então ele queria ser cremado ali, que o corpo dele já desaparecesse. Em contrapartida, estava lá esse patologista de frente para o corpo dele sozinho, pensando, né, e agora? Eu vou perder toda essa genialidade aqui, simplesmente vai virar pó? Esse patologista era o Thomas Harvey, era de um aspecto muito curioso, de uma personalidade muito introvertida e ele muito obsessivo pela ciência. Ele era uma figura ali, um jovem médico lá de Princeton, que se viu naquela circunstância de poder ali acessar o cérebro de Einstein. E a família não queria. O que vocês acham? Ele cedeu ou não? Ele foi ousado ou ele respeitou as regras? Já tivemos um spoiler aqui, né? Não, ele não respeitou as regras. Ele foi arriscado e ousado e ele roubou o cérebro de Einstein do corpo. Nessa foto, ele está ali com seu bisturi, cortando ali um pedacinho, distribuindo em alguns vidros. E como ele não era neurologista, o objetivo dele era reunir esses pedaços e distribuir para os maiores especialistas do mundo descobrirem de onde veio a genialidade desse cientista. Ele queria publicar esses resultados o mais rápido possível e adquirir uma fama mundial. Ele tinha uma certa ambição sobre aquela oportunidade que apareceu na frente dele. Ele foi muito ousado, né, galera? Estou acompanhando de pouquinho aqui. Mas, lá após esse roubo, né, a família estava lá triste, esperando a notícia sair na mídia da morte de Albert Einstein, mas a notícia que eles viram na mídia foi algo um pouco diferente. De repente, a família do Einstein viu a notícia de que o cérebro estava sendo distribuído para estudo, que havia sido removido. E houve uma revolta grande. Qual foi o impacto imediato? O Thomas, coitado, perdeu o emprego, foi duramente punido pela comunidade científica, a esposa o abandonou e ele ficou lá com o cérebro escondido no porão. Esse foi o final da história imediato ali para o Thomas Harvey, assim que todo mundo descobriu o que ele fez. Até que, né, Hans Albert, que é o filho mais velho de Albert Einstein, está ali na fotinha, ele pensando, né, ainda indignado pela ousadia do médico, mas também pensando que o seu pai era a favor da evolução da ciência, então eles resolveram autorizar o uso do cérebro de Einstein para estudo, mantidas as condições de que o Thomas não poderia se enriquecer nem ter muito glamour com isso. Ele teria que distribuir esse material para todos os cientistas e todo mundo tinha que ter acesso a esses resultados. Essa foi a condição de estudo desse cérebro. Primeiramente,
Ele foi fotografado em todos os ângulos possíveis e foi analisado macroscopicamente. E a primeira descoberta feita, ainda antes de olhar no microscópio, foi um padrão de giros único. Tivemos um grupo de especialistas lá na Flórida que analisou 14 fotos do cérebro do Einstein, comparando com outros homens, outros cérebros de pessoas normais como nós. E eles descobriram essa diferença. O que são giros? Se você reparar nessa foto, nosso córtex ele é todo dobrado, né? Cada ondulação ali dentro, né, em volta do córtex é um giro. Cada montanhazinha de tecido mais elevada é um giro, e cada sulco, né, cada vale ali é um sulco, né, onde a gente tem inclusive a passagem de vasos sanguíneos. Cada giro tem ali o nome e a sua posição anatômica. Existem pequenas variações no formato desses giros de pessoa para pessoa, isso é normal. Mas o cérebro do Einstein tinha um padrão de giros que era único. Inclusive, esse padrão era muito focado ali na área somatosensorial, área auditiva, que foi inicialmente vinculada à prática do violino e da música. Ele era um apaixonado por música, música clássica, então isso foi associado a esse padrão de giros único do Einstein. E aí eu deixo uma pergunta também para vocês. Essa área somatosensorial e outras áreas associativas que estão próximas ali do lobo parietal, lobo occipital, lobo frontal, a área que a gente toma decisões aqui no lobo frontal, que tinha esse padrão de giros único no Einstein. Será que ele nasceu com esse padrão e por isso ele tinha habilidades lógico-matemáticas associativas melhores? Ou ele desenvolveu habilidades e essas habilidades modificaram a estrutura do seu cérebro? Fica aí essa reflexão para vocês que são superas. Acho que todo mundo vai saber essa resposta antes de eu continuar, né? A partir dessa análise, o cérebro depois foi separado em conjuntos. Foram feitos 240 blocos de trechos de tecido ali em parafina e outros 12 conjuntos de 200 lâminas histológicas para análise microscópica do cérebro dele. E qualquer neurocientista que quisesse estudar e se aprofundar poderia solicitar uma parte desse acervo lá com o Thomas Harvey. Uma das neurocientistas, né, que fez esse estudo e solicitou esse pedacinho do cérebro foi a Marian Diamond, lá na Califórnia. Ela era conhecida como a dama da caixinha florida. Ela passeava com essa caixinha florida pela faculdade e ninguém imaginava, né, o que essa senhora simpática estava transportando dentro da caixinha. Ela transportava cérebros. E ela foi uma das fundadoras da neurociência moderna. Se hoje nós temos uma série de conhecimentos profundos sobre a mudança do cérebro e quão somos adaptáveis, devemos à nossa querida Marian Diamond. E ela pegou pedaços do cérebro do Einstein para estudar. Ela comparou o cérebro dele com o cérebro de outros homens da mesma faixa etária, ali até os 76 anos. Microscopicamente também, né, não só do lado de fora. E ela percebeu esses resultados, que agora a gente vai aprofundar um pouquinho. Agora é aula de biologia, hein, galera? Senta aí e anota. Vamos lá. Glia. Outras, né, as palestrantes nutricionistas, a galera aqui do Supera já falou de neurônios hoje. Nós sabemos que os neurônios são as células principais que fazem transmissão de impulsos nervosos, mas eles não são únicos. Nós temos glia, nós temos células da glia, que são células que dão suporte ao neurônio. O neurônio ele é muito especializado, então ele precisa de secretários ali ajudando ele a sobreviver e fornecendo um espaço ideal para ele. E quem faz isso é a glia. Nessa imagenzinha verde aqui, parece uma estrela toda ramificada, é um astrócito, que é uma das células da glia. O astrócito ajuda a levar o alimento, a glicose do sangue até o neurônio. Já aprendemos hoje que glicose é um nutriente importantíssimo para a energia do cérebro. E as células da glia estão ali para isso, para auxiliar o neurônio. Quanto mais células gliais, melhor o suporte do neurônio. E a Marian Diamond descobriu que o cérebro do Einstein tinha mais células gliais por neurônio do que o grupo controle que ela comparou.
Então, essa foi uma das primeiras descobertas. O córtex na figurinha ali do meio, seria essa parte do tecido um pouco mais escura, nas bordas ali dos giros. O córtex, ele era mais denso em células em algumas áreas lá no cérebro do Einstein, principalmente a área 39. A área 39, anatomicamente falando, ela faz parte da área de Wernicke, que é uma área associada com a linguagem. Toda a semântica que envolve léxico, linguagem, é detalhada, é processada por essa região. E principalmente a área, né, toda vez que a gente ativa essa área 39 e áreas de Wernicke, né, todas as outras regiões ali próximas, a gente está utilizando memória de trabalho, a gente está utilizando pensamento associativo, pensamento abstrato, coisas que corroboram que Einstein era um excelente mentalizador ali de situações. Então, ele tinha esse córtex mais denso, principalmente na área 39. Fibras e conexões. Ele tinha um corpo caloso mais desenvolvido e sem nenhum indício de degeneração. Citamos aqui também Alzheimer hoje, né? Já apareceu aí algumas doenças neurodegenerativas na conversa aqui antes. E ele, apesar de ter 76 anos e ser normal ter já algum sinal de degeneração, o cérebro dele não tinha nenhum sinal de degeneração. Esses 3 itens foram as descobertas da análise microscópica do cérebro do Einstein. Eu vou falar mais um pouquinho, sobre esses detalhes aqui. Essa imagem mostra uma lâmina real, tá? Esse é um neurônio de verdade. O neurônio aqui mais escuro, não sei se vocês conseguem ver meu cursor. Esse aqui é o corpo neuronal e o axônio dele, né? Um neurônio bem lindo aqui. E aqui do ladinho dele, menorzinho, espalhado, são células da glia. Isso que a gente falou, que o Einstein tinha uma maior quantidade. E a gente sabe, a partir dos experimentos, que células da glia aumentam quando há enriquecimento. Em biologia, a gente fala em enriquecimento quando a vida é rica em experiências e coisas, né? Quando a gente faz muitas coisas. Tem um experimento interessante que a própria Marianne Diamond fez com ratos. Ela, uma vez, pegou 2 grupos de ratos. Um grupo de ratos foi colocado em gaiolas muito ricas, com brinquedos, com rodinhas, com atividade física, com interação entre eles, né? Havia uma sociedade de ratos ali, eles tinham uma diversidade de coisas para explorar, né? Mamíferos são exploradores, então eles exploravam, e aquilo era um ambiente muito rico. E o outro grupo de ratos foi colocado numa gaiola sem muita coisa, né, ali só com uma serragenzinha, isolado socialmente também. E no final de algum tempo, ela analisou os cérebros desses 2 grupos de ratos. E foi nítida a diferença. As células da glia, desse grupo que viveu um ambiente mais rico, era muito maior em quantidade do que do grupo que ficou num ambiente mais fechadinho, um ambiente não tão estimulante. Então, isso é o que a gente concluiu aqui sobre células da glia. Quando eu digo córtex, né, quando eu falei que o Einstein tinha córtex mais denso em células, em algumas áreas, córtex é essa partezinha aqui, mais escura dos giros. Ali se concentram os corpos dos neurônios. Então, por isso que fica mais escuro na foto. Aqui, todos esses pontinhos pretos maiores são corpos dos neurônios. E aqui, uma imagem de microscopia desses neurônios. E esses neurônios são plásticos, né? Eles são moldáveis a partir das experiências. Eles são reorganizados, induzidos a partir da experiência. Então, sim, o esforço do Einstein pelas habilidades dele moldou o cérebro dele dessa forma. Reorganizou, e isso foi visível nas análises estudadas a partir dos recortes do cérebro. Por último, né, o corpo caloso. O corpo caloso, ele é uma estrutura de fibras. Então, imagina assim, eu tenho vários neurônios no córtex ali, nas bordas, só que esses neurônios têm que se comunicar de um lado para o outro, do hemisfério cerebral, em áreas diferentes. E aí eles enviam fibras, que são os axônios. Essas fibras vão atravessar o corpo caloso e ir para o outro lado do cérebro, ou vão migrar em direções opostas, né, para fazer conexões. Não adianta
eu ter muitas células se elas não se comunicarem. Então, a base do pensamento associativo, da criatividade, de tudo que é mental, é a capacidade de conexões dessas células. E o corpo caloso representa a área onde essas fibras atravessam ali para passar de um lado para o outro. Um corpo caloso mais desenvolvido significa que eu tenho mais fibras passando, que é uma comunicação, um indício de uma comunicação melhor entre todas as regiões do encéfalo. Isso facilita a integração das informações, né? Nós usamos 100% do cérebro o tempo todo integrado, né? Eles conversam uma área com a outra. Nada é sozinho no cérebro. Então, o corpo caloso, eu posso falar que ele é o maestro, é ele quem rege essas conexões, é ele quem molda, é ele quem facilita que haja integração dentro do cérebro. Então, esses eram os aspectos físicos ali descobertos a partir da pesquisa da Marianne Diamond, principalmente. E além disso tudo, né, vamos relacionar um pouquinho, tá? Mas a vida dele, o cérebro dele ficou assim, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que a gente pode aprender com isso? Um dos aspectos que eu gosto muito de chamar a atenção é da brincadeira, o bom humor, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter um stand-up aí para trabalhar isso. Mas Einstein, ele era extremamente bem-humorado, ele era bobo, mulherengo, brincalhão, irônico. Tem uma história interessante que ele ironizou, né, ao chegar no hotel, para fazer a sua ficha do hotel, perguntava lá a profissão no hotel, na ficha, e ele escreveu modelo, exatamente ironizando os paparazzis que estavam atrás dele lá tentando tirar fotos. A foto mais conhecida dele com a língua para fora, essa foto foi exatamente ele ironizando o assédio ali. Ele estava entrando num carro, saindo de um evento, e os fotógrafos, sorria para foto, e ele já cansado daquilo, mostrou a língua, e essa foto, ela ficou eterna aqui na nossa memória. Outra questão, bolhas de sabão. O Einstein, ele tinha hábitos de estudo muito focados. Ele tinha um foco, uma concentração excelentes. Quando ele estava estudando um problema, né, fazendo um experimento mental, ele ficava muito focado naquilo, só naquilo. Ele não gostava de ser interrompido. Mas quando ele desfocava também, uma das atividades que ele gostava era ir para o banheiro, se trancar, deitar lá na sua banheira e brincar com bolhas de sabão. Essas bolhas de sabão já deram insights, inclusive, sobre a expansão do universo. Ele associou o movimento da bolha com a expansão do universo. Então, ele conseguia desconectar e conectar, né, fazer essa alternância de modo muito eficiente. Então, isso fica uma dica para nós também. E esse momento brincalhão facilita muito isso, ter essa flexibilidade mental. Hoje existe até um termo conhecido como playfulness, que seria estado mental de brincadeira. Você está sempre aberto a enxergar as coisas por posições diferentes, por aspectos diferentes, né, com muito bom humor. E isso facilita a gente ter pensamento associativo, o que facilita também a criatividade, que depende de um pensamento associativo. Então, vamos brincar que isso faz bem, né? Manter o bom humor faz bem para o nosso cérebro. Outra questão que ele trabalhava, né, a neuróbica preferida dele para criar essas conexões era o violino. Mas a gente pode utilizar na nossa rotina o que tiver disponível, gente. Quem tem instrumentos, que use instrumentos, ouça música, faça canto. Não tem nada disso. Vocês já tentaram escrever com as duas mãos? Já tentou tomar banho no escuro? Já tentou desenhar ou rabiscar ali, colorir um desenho com os dedos dos pés, segurando a caneta? Tente, se desafie a esses momentos, né, atividades variadas. Mude, porque a nossa vida é feita de momentos diferentes, e quanto mais rico, melhor o nosso cérebro fica. Uma brincadeira que eu gostava muito quando criança é o stop. Vocês lembram? Já brincaram de stop? Deixa eu ver quantas horas, porque eu empolgo, gente. Estou no tempo ainda? Brincar de stop. Vamos pensar aqui e pensar em palavras. Vamos lá. Fala aí para mim no chat aí um nome de cor que começa com F. Quero ver quem acha. Rapidinho. Vamos trabalhar as neuróbicas.
Ah, vou avisar vocês aqui, ó. Falta meia hora para encerrar o sorteio dos jogos, hein? O link está lá no chat. Falamos então do cérebro do Einstein. E agora, né? Caminhando já para o nosso fechamento. Hoje, 66 anos depois da morte de Albert Einstein, o que a gente tem de realidade? Hoje nós temos, né, uma evolução muito grande na robótica e na automação. Algumas profissões, inclusive no conflito, será que eu vou perder minha profissão para um robô? Não vou? Né? O que eu preciso fazer? Com o que eu vou trabalhar no futuro? Hoje os jovens estão estudando para profissões que ainda não existem. Os mais velhos estão ainda produtivos. A gente tem um choque de gerações, que pode ser um choque ou pode ser construtivo, porque a diversidade também é muito rica. Nós temos inteligência artificial, máquinas que aprendem. Temos uma pandemia mundial que deixou a gente doido, que fez a vida profissional invadir a nossa casa, o nosso quarto. Quem não lembra aí desse jornalista, que a esposa saiu correndo para tirar a criança ali da sala? Eu adoro esse videozinho. Imaginem tudo isso que a gente tem hoje, né? Tudo isso que trouxe a sensação de acelerar, que trouxe a sensação de rapidez. A gente comprovou na pesquisa ali no início da palestra que estamos nos sentindo acelerados, pressionados, cansados. O que o Einstein pode nos ensinar para a gente conseguir lidar melhor nessa realidade acelerada, cheia de informação, cheia de conhecimento? Hoje, o problema nosso não é informação, é conhecimento, é conseguir filtrar a informação, é conseguir usar ela de uma maneira útil. Como que a gente consegue mudar isso? Como consegue lidar com isso? Tem uma coisa interessante, lá na psicologia da inovação, vou puxar um pouquinho lá da inovação agora. Toda psicopatologia, todo o estresse mental que a gente sofre devido a essa rapidez, a essa necessidade de adaptação, vem desses três sentimentos. Toda psicopatologia, né, vai vir de uma sensação de resistência à mudança, e eu vou resistir toda vez que eu me sentir ameaçado. Quando eu percebo um risco alto, quando eu percebo que o meu bem-estar está em risco, eu posso ter reações de fuga, paralisação ou luta. Isso é uma economia comportamental ativada pelo nosso cérebro que vai nos colocar em situações de dificuldade de adaptação. O medo de errar é uma coisa também que nos trava bastante. E o medo de errar vem de hábitos que a gente tem rotineiros, o medo do desconhecido, a necessidade de controle, o medo de ser julgado, o pavor de não ser aceito por um grupo. Então, esses sentimentos vão nos travando na adaptação e na flexibilidade mental. Como que a gente consegue minimizar esses danos e melhorar a nossa habilidade em nos adaptarmos, em sermos flexíveis? O que Einstein nos diz para isso? Como que a gente vai conseguir ser melhor adaptável? Uma frase que todo mundo já deve ter visto. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve se manter em movimento. Quando a gente olha a história do Einstein, tem 3 conselhos de ouro. Questione, seja curioso, valorize a diversidade, interaja com as pessoas, converse, seja aberto a novas ideias. Não mantenha pensamentos rígidos, não tenha medo de experimentar. Questione, não tenha medo de estar errado também, estar errado faz parte, a gente aprende e evolui com isso. Então, Einstein era um extremo, um exímio questionador. Ele só fez o que ele fez porque ele questionava tudo. Se apaixone, explore seus interesses, seja movido por um propósito, ame o que você está fazendo. Se você não está amando o que está fazendo, faça outra coisa que você ame junto também, tenha hobbies, tenha variedade e seja apaixonado por isso que você está fazendo. Eu, por exemplo, sou apaixonada em falar sobre cérebro e eu estou aqui vibrando, não é encenação, eu estou muito feliz aqui. Então, se apaixone, brinque, postura interna de brincar, mas um brincar descompromissado, aquele brincar à toa, aquele brincar de imaginar as coisas mesmo e de ter condutas diferentes também. Um exemplo muito interessante é que o Einstein, ele usava meias até que ele percebeu que todas as meias furavam no dedão. Aí, quando ele viu que isso não tinha solução,
Todas as meias vão furar no dedão? Ele parou de usar meias e trocou o sapato por uma sandália. Tem várias fotos dele que ele está de sandália e não de tênis ou de sapato. Então, isso é uma postura de brincadeira, uma postura de resolver coisas de modo diferente. Tenha liberdade para ser bobo. Isso é um outro conselho incrível. Esses são os 3 conselhos do Einstein. Para fechar, o que eu diria? Eu, Lívia, diria. Ninguém perguntou, mas eu estou aqui para dizer. O que eu diria? Vida é movimento, gente. Tenha repertório variado. Conheça coisas diferentes sobre assuntos diferentes. Explore habilidades, experimente. Experimenta subir escada de costas, experimenta uma ferramenta, um jogo diferente. Eu também quero ganhar os jogos aí do Supera. Por favor, dá um joguinho aí para mim. Jogos são incríveis. Não tenha medo de mudar de ideia. Quanto mais você muda de ideia, mais fácil fica fazer pensamentos alternativos e ser mais criativo. Nunca pare de aprender. Toda vez que a gente precisa aprender algo, bate aquele medo, aquele desafio de não conseguir. Mas quando você consegue romper essa barreira e você aprende algo novo, seu cérebro ganha mais células e ganha mais robustez. Mantenha seu corpo e seu cérebro ativos. Atividade física e alimentação contam muito. As meninas aqui antes falaram da alimentação, mas atividade física também é essencial. Eu preciso ali de sangue circulando, adrenalina. Mantenha seu corpo e cérebro ativos para ter flexibilidade na reconstrução de si mesmo. Faça o que você puder, onde você estiver, com o que você tem e divirta-se no caminho. Muito obrigada pela atenção. Espero não ter falado muito rápido, mas é que eu sou empolgada mesmo. Vamos nos conectar. Eu sou Olivia Siaf. Aqui está o meu LinkedIn, meu site, meu Instagram. Quero todos vocês lá. Quero saber aí de vocês perguntas, dúvidas. Eu ultrapassei o tempo. Como é que foi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat ou no WhatsApp. Ó, eu tô vendo alguns relatinhos aqui. Publico, Daniel, postagens nas redes sociais. Publico sim. E a tendência é que eu publique mais, porque eu estou transformando minhas redes sociais nesse momento e eu quero publicar mais. Então, coloquem aí no chat tudo que vocês tiverem curiosidade, que eu vou fazer posts para vocês sobre neuro, cérebro e tudo mais. Obrigada, gente! Se expor a mudanças favorece ou pode sobrecarregar nosso controle de emoção e cognição? Excelente comentário, Silvia! Se expor a mudanças favorece a sua flexibilidade, sim. Mas tem um aspecto interessante que depende de como você reage também. Porque a gente pode criar uma impressão de que essa mudança vai ser ruim, e aí eu começo a gerar no meu corpo uma reação de resistência, de luta ou fuga. Eu começo a gerar um estresse. Parte do estresse vem de como eu interpreto as situações. Se eu percebo que, por exemplo, a internet caiu, eu vou ter que fazer a palestra pelo WhatsApp, eu posso encarar isso como um estresse muito forte, negativo, ou posso encarar simplesmente como, vamos mudar de planos. E se eu tiver essa postura mais proativa, uma postura mais rápida em aceitar que a mudança vai acontecer, eu consigo lidar melhor com ela e sobrecarregar menos o meu sistema, o meu estresse, né, a minha sobrecarga mental. Não sei se eu respondi você bem, mas o que a gente pensa sobre a mudança também influencia o nosso comportamento. Vou colocar aqui na tela minhas redes, galerinha. Eu vi aqui. Me sigam, sugiram assuntos para a gente conversar. Eu adoro bater papo, manda direct. Gente, espero que vocês tenham gostado muito. Se tiver mais perguntas aí, ó, recebi aqui no WhatsApp perguntinhas que foram aí do chat, hein? Fale sobre neurônios que perdemos. É possível estimular o cérebro para renovar e resgatar os perdidos? Rosimeire, nós não resgatamos os perdidos, mas nós criamos novos. Tá? Nós temos uma série de neurotrofinas, que são substâncias químicas que estimulam a neurogênese em áreas, principalmente o hipocampo.
Hipocampo, que é a área que faz a consolidação das memórias, é uma área que tem neurogênese no adulto e no idoso. É só ter os estímulos corretos que a gente consegue criar novos neurônios. Viu? Ah, aproveitando a sua pergunta, dormir é extremamente importante para isso, viu, Rosimeire? Einstein dormia mais de 10 horas, em média 10 horas por dia, tá? Vocês sabiam, né? Eu falei essa questão do sono. Vocês sabiam que ficar 19 horas acordado, faz as contas aí, ficar 19 horas acordado é mais ou menos ficar 5 horas dormindo, em torno de 5, 6 horas dormindo. Ficar esse tempo acordado equivale ao cérebro à sensação de embriaguez pelo álcool. Você ficar muito tempo acordado e tomar 3 taças de vinho faz o mesmo efeito no cérebro. Então, tem gente aí que está achando bonito ficar virando noite para estudar e trabalhar, e na verdade está embriagado, realmente. Então, isso afeta muito o nosso poder de decisão e a nossa produtividade. A forma do cérebro dele explica a genialidade, é isso. Gláucia é uma via de mão dupla, Gláucia. O estilo de vida que ele teve, os hábitos que ele criou, o jeito que ele evoluiu na vida, tornaram o cérebro dele um super cérebro, né? Faz parte da genialidade. Então, o cérebro se modificou e tornou ele também mais hábil a fazer o que ele já fazia. Então, é assim, quanto mais a gente faz coisas, o cérebro vai ficando mais especialista naquilo. Então, se eu quero ser flexível, rápido, eu preciso treinar isso, eu preciso fazer isso. Silvia, a música favorece a área sensorial e cognitiva. Sim, música ouvida, cantada, tocada, em todas as suas formas. Ela é muito benéfica, sim. Como desacelerar uma mente supercarregada e estressada com a correria do dia a dia? Nossa, essa matou. Como desacelerar? Não tem regra, não tem receita que vale para todo mundo, viu, Meg? Adoraria te falar assim, ai, tem essa receita não falha. Mas depende muito de você se autoconhecer. Para mim, eu, Lívia, funciona música, alguns estilos de pensamento, né? Eu revivo algumas memórias que me trazem conforto e eu assumo sempre uma postura de não ter medo do erro, de assumir o erro como parte da vida. Então, por exemplo, eu poderia ficar muito nervosa de vir falar para vocês, 600 pessoas, e me bloquear e não querer vir. Ou eu posso aceitar esse desafio e vir assim, sem medo, sabe? Sabendo que vai ter erros e vai ter acertos. Então, aceitar, né, o modo como você pensa pode te ajudar a acalmar. A meditação é outra ferramenta incrível, né? Vamos ter aqui um exemplo hoje que eu estou ansiosa para participar também. Então, tem várias ferramentas. Vai você se autoconhecer e escolher a que melhor se encaixar na sua vida. Pets ajudam, né? Gatinhos, cachorrinhos, hobbies, pintura, né? Tem aqueles materiais de desenhar. Então, você ter uma ferramenta que você sabe que funciona para você e usar ela com uma certa regularidade pode ajudar muito. Pessoal, e supera. Muito obrigada por vocês terem me convidado. Eu estou muito feliz. Vou acompanhar aqui o restante do evento. Se tiverem mais perguntas, se eu estourei o tempo, se ainda tiver um pouquinho, vocês me deem instruções aí. Estou aqui à disposição. Ó, vi um comentário interessante aqui. Embriagada sem álcool é como ficar cego de raiva. Sim, muito legal. Ó, como estimular um TDAH. O TDAH e a dislexia também são duas condições muito interessantes, que têm estímulos. O TDAH é muito interessante, exercícios de concentração e foco, exercícios de alguns jogos, né, que trabalhem também a motivação e o prazer de estar fazendo esse exercício, o jogo, contribuem muito para melhorar a atenção e o foco. Vale demais da conta. Quem quiser conversar mais sobre isso aí também, manda lá um direct, a gente pode fazer algum momento só sobre isso, só sobre exercícios de estímulos.
Ó, outro comentário interessante. Gente, tem muitos comentários legais. Mandem no direct, mandem o pessoal do Supera. Tem muita coisa interessante. Agradeço muito a atenção, acho que já foi o nosso tempo aqui. Um beijo no coração de vocês e no cérebro de vocês. Tchau, tchau. Eu e o meu cérebrozinho aqui, ó. Deixamos um beijo e um desejo de ótimo evento para você.